Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o projeto político-pedagógico da escola MF Benedito Calixto. A escola está localizada no Jardim São Pedro, José Bonifácio, no município de São Paulo, na Zona Leste. Ela funciona como um ensino fundamental e de noite ela tem o programa EJA, que é o ensino para jovens adultos. Bom, de acordo com o PPP da escola, o bairro que a escola está inserida, ele é considerado uma região periférica, o que caracteriza a realidade local no meio que os alunos vivem. Alguns deles são a falta de educação formal da maioria dos pais da região, o que leva à ausência deles na participação da educação dos alunos na escola. Outro ponto é a condição financeira das famílias. E um principal ponto que nos chamou a atenção é a falta de espaço de lazer no bairro e a ausência de novas culturas para aqueles jovens, que no caso o próprio PPP cita isso. Vamos trabalhar com alunos do sétimo ano, que têm em média 12 e 13 anos de idade. Tendo em vista o que Erickson aponta sobre as etapas de construção de personalidade, onde adolescentes estão caracterizados no estágio de identidade versus confusão de identidade, os alunos passam por uma crise de identidade, buscando certa aceitação em diversos grupos para suprir essa necessidade de ter um papel visível socialmente, de ter o seu espaço, o seu lugar. Isso acontece principalmente no ambiente escolar. Para Erickson, 1987, o ser humano mantém suas defesas para sobreviver. Ao sinal de qualquer problema, uma delas pode ser ativada. Se essa confusão de identidade, o adolescente pode se sentir vazio, isolado, ansioso, sentindo-se também muitas vezes incapaz de se encaixar no mundo adulto, o que pode muitas vezes levar a uma regressão. Também pode acontecer de o jovem projetar suas tendências em outras pessoas, por ele mesmo não suportar a sua própria identidade, o que paralelamente os coloca no nível convencional nos estágios 3 e 4 da teoria de desenvolvimento moral de Kohlberg, onde o ser bom, ser boa pessoa, é pautado por regras sociais de pessoas que representam autoridade para esses alunos. Suprir as expectativas dessas pessoas irá determinar a moralidade deles. No nível pós-convencional, estágio 5 e 6, a consciência moral passa a atribuir um valor moral à coerência interna da pessoa e aos valores e princípios sociais internalizados. Agora, pensando na questão do desenvolvimento motor desses alunos e seguindo o modelo da ampulheta de Galahu, os alunos se localizam na fase motora especializada, no estágio de aplicação, que traz justamente essa questão de se identificar com atividades específicas, de valorizar seu potencial motor em determinadas práticas, uma refinação nos movimentos e tem presente uma busca em realizar as atividades visando sempre uma melhora na performance. Bom, e para decidir o que trabalhar, a gente levou em consideração duas principais coisas. A primeira delas é a necessidade do nosso aluno contextualizado. Então, o PPP ele vai nos dizer que a escola Benedito Calixto busca superar os desafios da convivência e inserção social e também buscam mais opções de cultura para aqueles jovens. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é o que a escola tem por objetivo passar para esses alunos como um todo. E no PNC vai dizer que numa aula de educação física tem que ter o desenvolvimento de autonomia, cooperação, participação social, afirmação de valores e princípios democráticos. Então, levando tudo isso em consideração, a gente resolveu propor o Frisbee como prática corporal para aqueles alunos em questão. E por que o Frisbee? Bom, a gente também dividiu em dois aspectos aqui, mas primeiramente por ele ser uma prática não convencional. Anteriormente foi citado que um dos principais objetivos no PPP da escola era justamente trazer novas culturas para esses alunos, porque no bairro em questão as opções de cultura e lazer são bem precárias. Então, um dos principais objetivos dele eram essa. Então, respeitando o PPP e levando em consideração essa necessidade dos nossos alunos, a gente colocou uma prática não convencional que, no caso, a maioria deles não conhecem provavelmente
e eles vão ter acesso a essa nova cultura, não só a prática em si, mas todo o contexto histórico e de valores e princípios que a prática traz, que é justamente o nosso segundo ponto. O frisbee, ele é uma modalidade que tem muito isso em questão na própria partida. A gente vê muita cooperação, muita interação, honestidade, justamente por ser um esporte em que tem regras específicas, é, e acontece de uma forma diferente. Como exemplo, o fato dele não ter um árbitro, o fato de que parte muito de cada jogador assumir que fez uma falta, pedir uma falta e reconhecer isso. Então, ele é um esporte diferente do que todo mundo está acostumado na escola, justamente. O futebol, o handball, o vôlei, enfim, o quarteto fantástico, né? Que tem essa coisa de competição, mas que não traz esses valores, esses princípios que o frisbee traz. Como já dito, o frisbee faz parte dos conhecimentos da cultura do movimento que se amplia na escola para além dos esportes tradicionalmente mais praticados. Diferencia-se, além das suas características específicas, por oferecer a possibilidade de se jogar com outro objeto que não seja a bola, no caso o disco, em equipes mistas e sem árbitro. Essas peculiaridades tornam esse esporte diferente em muitos aspectos dos demais, produzindo um campo de construção de conhecimento que traz novas discussões para além das regras, dos recursos materiais e das violações intencionais ocorridas no jogo, pois apresenta um código de honra e respeito mútuo entre os participantes, sendo os mesmos estimulados a respeitar os princípios do jogo e a praticarem o fair play, que é o jogo limpo. Pensando no como trabalhar e levando em consideração as poucas opções de lazer que os alunos possuem ao redor da escola, Marcelino, 1989, destaca a necessidade da recuperação da força do lúdico na educação física, se considerarmos que o processo educativo, tal como se manifesta na sociedade contemporânea, é voltado quase que exclusivamente para a vida produtiva. Outro aspecto mencionado pelo autor é que o conteúdo das atividades de lazer pode ser altamente educativo. Também, a forma como tais atividades são desenvolvidas abre possibilidades pedagógicas muito grandes, uma vez que o componente lúdico, com seu faz de conta que permeia o lazer, pode se construir numa espécie de denúncia da realidade, à medida que contribui para mostrar, em forma de sentimento, a contradição entre obrigação e prazer. Portanto, a educação física na escola deve se preocupar em atender às necessidades e motivações intrínsecas do indivíduo praticante, com a intenção de melhorar as condições de aptidão e saúde, de tal forma que facilite a aderência da atividade física desejada na disciplina e seja até incorporada enquanto atividade de lazer. Segundo o coletivo de autores, a escola deve fazer uma seleção dos conteúdos da educação física. Essa seleção e organização de conteúdos exige coerência com o objetivo de promover a leitura da realidade. Para que isso ocorra, devemos analisar a origem do conteúdo e conhecer o que determinou a necessidade do seu ensino. Outro aspecto a considerar na seleção de conteúdos é a realidade material da escola, uma vez que a apropriação dos conhecimentos da educação física supõe adequação de instrumentos teóricos e práticos, sendo que algumas habilidades corporais exigem ainda materiais específicos. Então, pensando nessa carência dos materiais, nós vamos propor, a criação dos materiais adaptados, no caso, o disco do frisbee. Para as criticar, é preciso conhecer, duvidar, questionar o conhecimento vigente, mas com uma lógica de raciocínio que a seriedade do trabalho educativo pode auxiliar a desenvolver. Ou seja, é necessário que se reconstrua no processo educacional os conhecimentos e habilidades que favoreçam uma melhor apreensão na realidade com vistas a um agir consciente e autônomo. Nesse sentido, a elaboração de um projeto pedagógico para a escola é política, porque ele
ele está, intimamente relacionado e articulado aos interesses reais e coletivos da maioria da população e deve propor a formação do cidadão para uma determinada sociedade. É pedagógica porque tem a possibilidade de intervenção da escola em ações educativas que possibilitem a formação de um cidadão participativo, crítico, autônomo, corresponsável e livre para a construção de uma nova sociedade. Segundo Duarte 2001, o nível de desenvolvimento de uma criança é caracterizado por aquilo que ela consegue fazer de forma independente e por aquilo que ela consegue fazer com a ajuda de outras pessoas. Segundo alguns autores, dentre eles Líbano, 1998, Leontiev, 1988, a interação homem e meio está mediada pela atividade e esta implica na apreensão da experiência humana historicamente acumulada e culturalmente organizada. Essa apreensão se dá de forma dialética, pois o homem transforma a natureza e por ela é transformado. Isto é, à medida que o aluno interage com os conhecimentos veiculados pela escola, os modifica e é por eles modificado. A escola tem como papel fundamental educar o ser humano, pois dentro dela ocorrem as interações que são determinadas pela sociedade, cabendo à escola analisar de modo crítico o teor dessas interferências, ora reproduzindo-as, ora transformando-as. Nesse contexto, a escola desempenha um papel fundamental na preparação de sujeitos ativos, críticos, solidários e democráticos para uma sociedade que se pretende construir. Podemos considerar que uma das principais características que o Frisbee possui e que, para os interventores da educação, é de importância fundamental no cunho educativo é o jogo limpo, pois através disso está a significante possibilidade de desenvolver o ensino dos valores morais perante os alunos, contribuindo para a formação integral de um ser cidadão atuante de forma coerente na sociedade. Muito obrigada pela atenção de todos.